Jornal RR News, um oferecimento. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. Pionere você, feitos para crescer. E Rural Flix, para ver, aprender e se divertir. Veja no RR News desta semana. Projeções apontam diminuição na safra de laranja este ano. Programa da CAT leva para as escolas alimentos da agricultura familiar. Governo libera crédito a produtores afetados por tragédias climáticas. Expo Leite vai promover a aptidão leiteira das raças zebuínas. Começa agora o RR News, o seu jornal semanal do agronegócio. Um projeto coordenado pela EPAMIG, realizado em parceria com a Emater Minas Gerais e Universidades Mineiras, vai estabelecer parâmetros físico-químicos e sensoriais do queijo cabacinha do Vale do Jequitinhonha. Essa iguaria regional é produzida na região desde meados do século XX. Só de ter um produto desse aqui, saber de onde foi, Vale do Jequitinhonha. Como é que fala que um vale desse é Vale da Pobreza? Não, é Vale da Riqueza. Show de bola, maravilhoso. Tenho orgulho de morar no Vale do Jequitinhonha. O queijo cabacinha é um produto muito significativo para a região. Tem uma importância cultural muito grande e também tem uma importância econômica. O queijo cabacinha é a fonte de renda principal da maioria das famílias produtoras nos 9 municípios caracterizados como região produtora desse tipo de queijo. O objetivo do projeto é estabelecer os parâmetros físico-químicos, microbiológicos e sensoriais desse queijo, para que a gente possa ter um regulamento técnico de identidade e qualidade. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos coletar a amostra desse queijo lá na região, definir sua composição em termos de proteína, gordura, sais minerais e vamos mapear quais são os micro-organismos presentes nesse queijo, né? Quais são as bactérias láticas que estão envolvidas nesse processo, que são importantes para o desenvolvimento das características, e também vamos estabelecer as características sensoriais desse queijo, em termos de consistência, textura, sabor, aroma. Pesquisou o queijo, foi aprovado, é daquele jeito que a gente é acostumado a fazer. As pessoas que vêm, os parentes que vêm de fora, vêm passear aqui na região, quando sabe desse queijo, vêm à procura. O processo de fabricação de queijo é desde de umas 9 horas que a gente começa, colocando o coalho no leite, espera o tempo de quebrar da massa, o tempo de escorrer o soro, passar água morna, e o tempo de fermentação e, no final, a fabricação do queijo cabacinha e desses outros tipos de queijo também. Cada um tem seu jeitinho de fazer, cada um tem uma forma, ninguém tem a fórmula, cada um tem seu jeito. O nosso jeito é esse, tem outro que é assim, mas o objetivo é que a gente possa estar legalizando o queijo cabacinha. Precisamos ter voz ativa para que a gente possa estar fazendo essa diferença. Então, cada um de nós, aonde vocês vão passar, espero que vocês escolham o melhor resultado de cada um. Agora vai o meu primeiro, Tereza. Esse aqui ele vai. Os extensionistas serão cruciais nessa cooperação aí com a EPAMIG, que é a empresa que está responsável pela pesquisa na coleta das amostras para análise, né, que serão feitas aí nas queijarias. Então eu acredito que o papel dos extensionistas vai ser fundamental aí no resultado dessa pesquisa. Nós estamos aqui empenhados não só para desenvolver o nosso queijo, mas todos aqueles pequenos produtores junto com vocês e também com a Emater.
né? Então tem o IMA também, então é um conjunto. Nós sozinhos, nós não somos nada. A gente percebe e que deixa a gente muito satisfeita nessas visitas é a satisfação da maioria dos produtores e o envolvimento das famílias na produção. Falou do queijo cabacinha, é o Vale do Jequitinhonha, né? Aqui é a fonte deles, né? E aí não tem como negar que o queijo cabacinha é o principal área do ganha-pão do produtor rural, né? Do Vale do Jequitinhonha. Muito bom. Os produtores foram super receptivos, abriram as portas das queijarias para que a gente pudesse conhecer os processos, mostraram todo o processo para a gente, né? Eu acho que assim, eles valorizam muito aquele produto, eles têm um conhecimento empírico muito grande ali do que varia, do que pode ser modificado, do que tem que ser adaptado em época de mais frio, em época de calor, em época de mais leite, de menos leite. Então eles têm um domínio muito grande do sistema de produção, né? E eles compartilharam isso com a gente, eles estão muito motivados para que esse queijo seja regulamentado, né? Eles sabem dessa importância. Então, assim, eles estão como verdadeiros parceiros dessa pesquisa, né? E isso é muito importante para que a gente possa construir esse conhecimento acerca desse queijo em conjunto. Com a legalização, e não só com a legalização, com a melhoria do processo, a gente vai ter acesso a um mercado mais que valorize melhor o queijo. Tem qualidade, tem potencial, tem mercado. Quem consome gosta. Eu acho que é uma questão de tempo a gente acessar um mercado que valorize e que o pequeno produtor também enxergue esse potencial. Dados da BPA apontam que o Brasil fechou o primeiro semestre de 2025 com 1,7% a menos no volume das exportações de carne de frango, mas com aumento de oferta para o mercado interno. Nesse contexto, o caso registrado de influenza aviária, no começo do ano, trouxe influências e lições para o setor. O que a gente aprendeu mesmo é que chegou, tem que conviver com isso, mas são 3 meses e o Brasil mostrou ao mundo que estava preparado. Isso é fruto de uma preparação que vem já de lá de trás, mudando certificados, preparando os nossos produtores e produtoras a cuidar da biosseguridade. O trabalho do Ministério da Agricultura, com o ministro Fávaro, secretários Goulart, Rua, Alain, preparando toda a documentação e ajudando a aumentar a biosseguridade, conversando com os países, a agilidade que tivemos no contato do Ministério da Agricultura do Brasil com a Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, o secretário Madalena e o Brum, fazendo imediatamente, contendo o foco. O que a gente mostra mais para isso? Eu vejo que a gente aprende de tudo isso. Primeiro que tem que cuidar, manter e continuar cuidando. Segundo, que a imagem do Brasil sai fortalecida pelo sentido de que o Brasil mostrou que sabe controlar. Ele teve um caso único, isolado, não se espalhou, não faltou comida para os brasileiros e a gente continua a colaborar para mais de 120 países que não fecharam o Brasil. Ainda tem fechado, mas a gente vai superar porque as informações coletadas são muito consistentes e o Brasil está mostrando seriedade, transparência e, acima de tudo, que é um parceiro na segurança alimentar global. Até porque, como você falou, nós tivemos um caso. São 59 países que registram essa influenza, para mais de 1.000 casos, e o Brasil, com apenas um, acabou sofrendo certas sanções de mercado que acabaram pegando. E isso acaba atrapalhando o consumidor também, né? Porque países que buscam essa nossa carne, a carne lá fica mais cara, o efeito dominó acaba sendo grande para quem consome, né? Sem dúvida. Eu estou como presidente do Conselho Mundial da Avicultura e estou iniciando uma discussão global para exatamente a gente parar de fechar mercado.
quem mais perde, mais do que o Brasil, quem perdeu foram os consumidores. O exemplo da África do Sul, o preço do principal produto que eles consomem lá saiu de 13 para 31. E aí você tem pessoas carentes, pobres, que talvez só tinham acesso àquele produto no nível de 13, 15 rands e deixaram de comer porque não tinham. Ou seja, o preço dobrou e as pessoas às vezes não têm dinheiro para conseguir consumir. Isso é que a gente precisa mudar, porque assim a gente consiga manter fluxo de comércio estável. E aí, claro, se eu consigo vender lá fora também, consigo produzir aqui, manter para que o nosso produtor, que a nossa produtora, que por exemplo tem o número de lotes definidos dentro do seu planejamento anual, para poder pagar as contas, a faculdade dos filhos, o dia a dia da sua casa, ele não tenha também essa oscilação. Porque teve lugares que o cara fechou e diz, mas eu estava produzindo só para aquele lugar. Bom, então agora vamos aguardar, você vai ter que ter vazio de um lote. Isso que a gente é contra, para que tenha normalidade. Trabalhar, competir comercialmente sim, mas ajudar a manter a comida na mesa das pessoas. A atuação da CAT Regional Itapeva vem fortalecendo a agricultura familiar da região. Além disso, ela impulsiona a alimentação saudável na merenda escolar. O trabalho dos extensionistas da CAT tem sido fundamental. Eles acompanham tecnicamente a produção nas pequenas propriedades. Dentre as diversas atividades desenvolvidas na CAT Regional de Itapeva está a agricultura. Essa é uma atividade que vem sendo estimulada junto a grupos de produtores formais e também a agricultores individuais. Durante esses anos que eu tenho trabalhado na CAT Regional de Itapeva, eu tenho percebido que uma das principais queixas dos produtores rurais tem sido o acesso ao mercado. Nossos produtores, eles conseguem produzir muito mais do que o nosso mercado consegue absorver. As compras públicas têm sido uma fundamental alternativa de escoamento da produção. Nós utilizamos políticas públicas, principalmente o PENAI. Então nós levamos a essas comunidades essa política pública para que facilite a comercialização das suas produções. É muito importante que seja pegado o produto da agricultura familiar local, não só pela fixação do homem no campo, o aumento da renda da agricultura familiar, a qualidade dos produtos que chegam na escola. Para mim é um grande prazer a gente produzir aqui no campo e ver que a gente produz um produto de qualidade e vai para a merenda escolar, onde os meus netos, os meus sobrinhos estão usufruindo desse alimento. Com a merenda escolar é uma maneira mais fácil do homem ficar aqui no campo, com as políticas públicas, comprando, que se não fosse a política pública, nós não tinha condição mais de estar aqui no campo. A agricultura familiar ela é muito importante para a merenda escolar, porque a criança está em contato, ela sabe que é o fornecedor. Então cria-se uma relação. Os nossos índices aumentaram e a gente atribui a quê? A essa criança passar o dia na escola, ser bem alimentado, proporcionar todas as vitaminas para que ela precisa, para que ela aprenda. Criança saudável é criança que aprende. Cozinhar para os alunos é muito bom. E todos os produtos que vêm aqui de perto, para eles é melhor ainda, porque eles estão vendo o que eles estão comendo. Cada dia mais eles pedem mais saladas, mais legumes, eles adoram. A nossa merenda aqui é muito saudável. Tem vários tipos de comida no cardápio saudáveis, que são muito importantes para a nossa saúde. E eu gosto muito da salada de alface. É gratificante, saber que estão comendo coisa de qualidade. E a gente já começa caprichando desde a casa, sabendo que estão lá, tendo uma alimentação saudável. Eu mesmo vivo 100% disso. Gosto muito, incentivo outros produtores a viver disso, entendeu? Para mim é gratificante. A gente produzir bastante é fácil comercializar, mas quando o produtor é pequeno, ele produz pouco, ele precisa se juntar para ficar grande. A CAT tem um papel fundamental que é na parte da documentação, na manutenção das CAFs, que todo ano o produtor tem que estar ali atualizando, porque graças a Deus o produtor sempre está mudando de nível para melhor. É um órgão do governo que tem muita gente que fala, as coisas do governo não funcionam direito. Aqui em Itapeva funciona. A relação com a CAT é muito importante, maravilhosa, porque a gente está direto em contato, existe uma parceria e a gente se sente bem seguro em consumir esses produtos porque a gente sabe de onde vem. Aqui em Itapeva, através da Secretaria de Agricultura, nós fornecemos aos agricultores o apoio logístico,
O caminhão da secretaria se desloca até a propriedade dos agricultores, faz a captação dos produtos e entrega até as escolas. E a gente consegue fornecer para os nossos alunos alimentos de procedência, de qualidade e muito nutritivos. Se hoje nós estamos onde nós estamos, contando com o apoio da CAT e da Secretaria de Agricultura. Investindo em mecanização, principalmente no setor de silvicultura, a Reflorestar registrou resultados positivos em 2024. Para esse ano, o mercado está ainda mais aquecido e as projeções da empresa apontam crescimento no faturamento da companhia. Em 2024 nós fechamos com um faturamento próximo de 114 milhões. Esse ano, 2025, estamos projetando 142 milhões, então um aumento aí de 25% do nosso faturamento. Em termos de investimento, esse ano nós estamos projetando 65 milhões, já executamos 41 milhões e meio, sendo que 67% desse valor está para a silvicultura. Então a silvicultura está preponderante porque é um novo segmento nosso. Estamos investindo massivamente em silvicultura, porque ao longo dos nossos 20 anos, o quinte foi o nosso carro-chefe, colheita e carregamento de madeira. Então isso já está consolidado no mercado, então agora é hora de a gente abrir a frente de silvicultura, por isso que a gente está com um investimento mais robusto para essa atividade e é o que está em franca expansão no Brasil. Por onde hoje a Reflorestar está espalhada no Brasil? Hoje nós estamos presentes em 5 estados, Minas, Bahia, Espírito Santo, aqui em São Paulo e Mato Grosso do Sul, com operações de colheita, silvicultura, carregamento de madeira, biomassa e locação de máquinas. A pedido da ABCZ, o Ministério da Agricultura prorrogou por mais 6 meses o prazo que autoriza a atribuição de nomes comerciais ou apelidos a animais que já detêm registro genealógico definitivo. O apelido ele já vem da fazenda, né? O próprio criador ele já coloca, alguns até perguntam, sugestão de nome ou apelido para nós. Porque o nome ele tem um apelo muito interessante porque ele acaba individualizando ou identificando um touro de forma forte. O mercado ele absorve muito mais fácil. Então, assim, por isso que todos os touros, praticamente dentro da alta ou dentro de centrais, ele tem um nome ou um apelido, por isso que é muito importante. Acaba sendo nomes que realmente marcam e tragam uma facilidade tanto para quem oferece o sêmen nas propriedades, ou mesmo para quem compra o sêmen do touro, a genética desse touro, da própria fazenda, os funcionários da fazenda. Então, assim, por isso que a gente sempre sugere aos criadores trazerem nomes curtos e nomes de fácil pronúncia, porque justamente muita gente vai falar esse nome para frente e vai carregar o nome tanto do touro quanto da fazenda pelo Brasil afora, aí também fora do Brasil. O zebu ele está indo aí para outros países, principalmente da América Latina e América Central, então é importante ter esse nome, essa referência, né? Vem para facilitar, né, o manejo, né, e uma demanda, um pedido dos criadores, né? A gente teve uma regra que venceu no começo do ano, né? E por falta do costume dos criadores, eles não se atentaram a esse prazo. Agora a ABCZ conseguiu, né, o nosso departamento técnico junto com o Ministério, prorrogar, né, essa data para que todos possam colocar o apelido nos animais. Produtores interessados em acrescentar o nome comercial aos registros dos seus animais devem entrar em contato com a ABCZ pelos canais convencionais da entidade. Ela fica até o RGD, né, do mesmo jeito para o criador colocar o apelido. Simplesmente agora a gente conseguiu outro período, né, para que os animais que já possuem RGD colocar esse apelido. Então, muito importante essa nova chance para que a gente possa atender todos os criatórios que tiveram essa demanda. A primeira reestimativa da safra de laranja 2025-2026 do Cinturão Citrícola de São Paulo e Triângulo Sudoeste Mineiro, divulgada pelo Fundicitrus, indica a produção de 306,7 milhões de caixas. O número é 2,5% menor em relação à estimativa realizada no último mês de maio. Alguns motivos são responsáveis por essa redução. O principal deles é doenças, taxa de queda. O greening tem aumentado, a severidade do greening aumentou e por isso mais frutas vão ser perdidas pela doença. E a taxa de queda antes estimada em 20% passa para 22%. Além do greening, nós temos também a leprose, que tem impactado os pomares
também entra nessa conta. Um outro fator importante são as condições climáticas que interferem no ganho de peso ou perda de peso do fruto. Nesses últimos meses temos passado por um déficit hídrico e por causa disso o peso do fruto fica inalterado. Algumas variedades sobem o peso, outras variedades decrescem o peso, mas na média permanece os 158 gramas por fruta da projeção inicial. A terceira edição da festa Tem Peixe na Vila, realizada na sede do Instituto de Pesca em São Paulo, mobilizou a comunidade paulista. Produtores e artistas autorais, instituições do setor e empreendedores da cadeia do pescado se reuniram em um fim de semana de gastronomia, educação, cultura e ciência. A organização estima que cerca de 4.000 pessoas passaram pelo evento. Produtores catarinenses estão em alerta com a queda do preço do arroz no Brasil. Neste mês, a saca com 50 quilos do grão começou cotada a R$ 65, já abaixo do custo de produção. E algumas indústrias já chegam a registrar preços na faixa dos R$ 58. O valor atual não era visto desde a pandemia de Covid-19, trazendo ainda mais preocupação para o setor, que agora articula ações para frear os impactos da crise. O setor orizícola passa por momentos de dificuldade. Em função do excesso de oferta no mercado, nós temos muito arroz ofertado hoje, além do arroz que vem do Mercosul, nós temos o arroz brasileiro, que teve uma excelente produtividade e, consequentemente, uma excelente produção. O mercado abastecido, muito abastecido, o mercado internacional não absorvendo muito o nosso arroz brasileiro. Consequências que nós podemos ter nisso: uma redução da próxima safra, o agricultor descapitalizado para fazer a próxima safra, talvez não vai usar tantos insumos, vai reduzir a área, o Centro-Oeste com certeza, o Rio Grande do Sul também, Santa Catarina, o agricultor talvez não utilize todos os insumos e aí podemos ter qualidade inferior, diminuir a produtividade. O que a gente poderia fazer para isso? Nós, como empresas, nós, como indústrias, já lançamos uma campanha a nível nacional para aumentar o consumo do arroz, principalmente na faixa etária mais jovem, que não consome tanto arroz. Mas isso é uma coisa progressiva, demora, não é lançar hoje e amanhã já aumentar o consumo, é mudanças de hábitos, mas precisa iniciar para alcançar o objetivo final. Segundo, exportações. Vamos começar a incentivar as exportações, ter continuidade nas exportações. É isso que nós precisamos. O Brasil precisa exportar, mas ter continuidade. Ora ganhando, ora não, mas precisa ter essa continuidade para que nos momentos de crise tenha a solução. E uma terceira oportunidade, que não depende das indústrias, seria o governo federal enxugar um pouco esse mercado, buscar pelo menos 1 milhão de toneladas. É isso que nós precisaríamos. Então são esses os 3 pilares necessários para que a gente tenha uma safra e um consumo equilibrado. A margem de lucro do produtor de soja caiu pela metade nos últimos 4 anos, segundo o estudo exclusivo da Serasa Experian. Os arrendatários foram os mais afetados, com margens negativas nos últimos anos. Os custos altos dos insumos, a baixa dos preços e a menor produtividade foram apontados como os principais responsáveis. Apesar dos muitos desafios no cenário internacional, decorrentes principalmente do conflito entre Ucrânia e Rússia, o setor de fertilizantes brasileiro projeta crescimento nas entregas em 2025. De janeiro a agosto, o Sindicato da Indústria de Adubos e Corretivos Agrícolas, o Sindadubos, estima um aumento de 10% na entrada de fertilizantes no Brasil, em comparação com o mesmo período de 2024. Após a entrada em vigência do tarifaço de 50%, imposto pelo governo Donald Trump ao café solúvel brasileiro a ser exportado para os Estados Unidos,
Os embarques do produto nacional ao mercado americano em agosto despencaram 59,9% na comparação com o mesmo mês de 2024. No acumulado de janeiro a agosto, de acordo com os dados da Abix Data, as exportações brasileiras de café solúvel para 88 países totalizaram o equivalente a 2.508.000 sacas, um volume 3,9% inferior ao registrado nos 8 primeiros meses de 2024. A Fiat Strada atingiu a marca de 2,5 milhões de unidades produzidas no polo automotivo da Stellantis em Betim, Minas Gerais. Lançada em 98, a Fiat Strada desempenhou um papel central no mercado brasileiro e segue como o veículo mais vendido do país há 4 anos seguidos. A Estância Silvânia, criadora de gir leiteiro há mais de 60 anos, conquistou 3 medalhas de ouro no Mundial de Queijos promovido em Tours, na França. O feito confirma a qualidade do leite zebuíno produzido no Brasil. No total, o Mundial de Queijos contou com a participação de 26 países, somando mais de 1.960 produtos diferentes. O Brasil marcou presença no concurso com 300 queijos. Todos os produtos da fazenda são elaborados com leite A2, 100% gir leiteiro puro, e a produção é complementada pelo manejo a pasto com suplementação, sem uso de hormônios. A ordenha é feita com bezerro ao pé. O leite A2 é um leite que quem tem problemas com a digestão do A1, né, pode consumir sem problemas. É um leite muito inclusivo, porque você pode inserir lácteo na dieta dessas pessoas, né? Então elas têm condição de ir numa pizzaria, de ir num restaurante, de ir num aniversário, ou até mesmo de comer em casa mesmo, com amigos, e inserir lácteo na dieta, e sem prejuízos, né? Hoje a gente já tem uma gama grande de produtos A2, a gente tem manteiga, doce de leite, diversas famílias de queijo, já para ser um produto de inserção mesmo, para a pessoa ter uma vida normal. Como a gente foi pioneiro, né, nessa seleção e na produção do A2, do produto A2, a gente enfrentou muitas barreiras assim, né, de conhecimento mesmo, porque as pessoas não tinham ciência, nem a gente tinha tanta ciência, conhecimento, e nem também o consumidor. Então a gente participou de toda essa formulação de conhecimento mesmo, para as pessoas conhecerem o produto, saber que é possível consumir esse produto. Então a gente primeiro procurou os médicos, os nutricionistas, que era quem indicava, e é ainda hoje quem indica o produto. Foram anos assim de muito investimento em conhecimento, né? Porque um queijo fresco, ele é um queijo mais simples, né, de ser elaborado. A gente teve aqui uma grande vantagem, que é a qualidade do nosso leite, que é muito boa. A qualidade do leite do gir leiteiro, e aqui na fazenda que a gente trabalha com bem-estar animal, também com leite A2. Isso teve uma vantagem assim, muito grande para uma principiante. Aqui é a queijaria, né, onde a gente faz a transformação do leite. Daí o leite vem da ordenha, ele vem leite cru, né? E aí ele vem direto para cá, e aí a gente começa a fabricação dos nossos queijos aqui. A fabricação, cada dia da semana, a gente tem uma família que a gente trabalha, até porque a gente trabalha com mofos diferentes, com tecnologias diferentes, então para não ter nenhum tipo de contaminação cruzada, cada dia da semana a gente trabalha com um tipo de produto aqui. Aí eles vão para a maturação, que é um outro tempo, né? Aí, tanto o Serrinha na cerveja quanto o Primavera, eles têm 30 dias de maturação. Então, todo esse tempo de maturação também tem produtos que a gente utiliza neles e também técnicas que a gente utiliza neles. Todo o processo é feito aqui, a gente produz aqui, a gente aí tem câmara de secagem, câmara de salga, e maturação e embalagem feito aqui na queijaria. Ele já sai daqui pronto para ir para o mercado ou para ir para o consumidor. A Conab divulgou os números da safra de grãos 2024-2025. Os resultados apontam para a maior safra da história do Brasil, devendo alcançar mais de 350 milhões de toneladas este ano.
A performance foi impulsionada principalmente pelas lavouras de soja, milho, arroz e algodão. Além desses 3 números, desses 3 recordes, a boa notícia também vem dos pequenos e médios agricultores que estão colhendo uma grande safra de feijão e uma grande safra de arroz. No arroz, nós vamos passar de 12,75 milhões de toneladas de arroz, o que significa 20,6% a mais do que foi a safra do arroz do ano passado. 3,07 milhões de toneladas de feijão. Sucessivamente os planos safra recordes, sucessivamente a abertura do mercado, são 435 novos mercados para a agropecuária brasileira em 2 anos e 8 meses. Isso garante com certeza a estabilidade independente desta mudança comercial imposta pelos Estados Unidos, querendo tarifar todos os países amigos, que não são amigos deles, o problema deles, o que eles querem fazer, mas o Brasil estava preparado para um intempérie como esse. A piscicultura do estado de São Paulo pode perder até o final do ano mais de 75 milhões de reais em receita com a implantação da tarifa de 50% pelos Estados Unidos para a entrada da tilápia brasileira. Esse levantamento é da Associação dos Piscicultores em Águas Paulistas e da União, com base no relatório de exportações elaborado pela Embrapa Pesca e Aquicultura. Em relação ao tarifaço imposto pelo governo norte-americano aos produtos brasileiros, e especialmente em relação à exportação de tilápia fresca para o mercado norte-americano, no ano de 2024 foram exportados aproximadamente 200 milhões de reais, isso sem considerar custos de seguro e frete. Cerca de 60% desses 200 milhões foram comercializados, foram exportados no segundo semestre, o que significa aí que nós tínhamos uma curva crescente, uma evolução crescente da atividade, da exportação para o mercado norte-americano. Empresas paulistas correspondem a 35% desse total, 35% do total de 200 milhões são empresas paulistas que fazem. Nós fizemos uma consulta a essas empresas exportadoras e constatamos que as perdas disso já vão chegar aí nos 75 milhões com a não exportação. E é preciso dizer aqui também que os programas do governo federal e do governo do estado, o governador Tarcísio lançou o programa Giro Exportador, mas que estas medidas ainda não tiveram resultado prático, junto ao setor produtivo, por conta da burocracia, Tem sido muito burocrático, o produtor não está acostumado com isso, e então tem criado, a burocracia tem criado dificuldades e a gente acha mais que é uma propaganda que não vai chegar não vai atingir seus objetivos finais. É uma galinha de 3 pernas, esses programas são uma galinha de 3 pernas que todo mundo quer, mas ninguém consegue alcançar, Então, o medo é que esse excedente fique no Brasil, e com isso nós tenhamos aí um desemprego em massa, porque não tendo a produção que não é consumida, isso gera um problema social muito sério. Olá, você que acompanha a Matsuda nas redes sociais, estamos de volta, Brasil, com mais um Matsuda em Foco. Hoje o nosso assunto é a importância da saúde intestinal no desempenho de bovinos. E o nosso entrevistado é o médico veterinário João Gabriel Carvalho. Seja muito bem-vindo aqui ao programa, João. Olá, Alessandro. Olá, pessoal que nos assiste. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Ô, João, por que a saúde intestinal deve ser levada muito a sério pelos produtores? Bom, Alessandro, se a gente pensar no intestino, é onde tudo vai ser absorvido, Então, o que determina o animal ser produtivo é a dieta. E não tem função você ter o melhor nutricionista, os melhores ingredientes, melhor mistura, melhor misturador, melhor trator, se o intestino não for aproveitar tudo isso. Então, o intestino, ele é a porta de entrada de praticamente todos os nutrientes do animal. Proteína, você vai ter os microminerais, você vai ter ali o que você utilizar de gordura. Isso tudo é fundamental para o animal
ser produtivo. Então, se você não tem intestino adequado, um intestino saudável, um intestino absorvendo o melhor alimento que você pode fornecer para o animal, ele não vai produzir. E isso a gente fala o quê? É um animal de recria, um animal em crescimento, não vai se desenvolver de uma maneira correta. Uma vaca, ela não vai produzir um bezerro como ela deveria, não vai produzir leite como ela deveria. E um boi, um animal de terminação, ele não vai produzir músculo, ele não vai produzir gordura. Então, o intestino é a porta de entrada, certo? Então, quanto melhor for essa porta de entrada, melhor vai ser a conversão e o aproveitamento desse alimento. Então, você tem que ter um alimento de excelente qualidade, obviamente, mas a absorção e a saúde intestinal é fundamental para você ter esse resultado. Então, o intestino, na dieta, é o órgão, junto com o rumen, um dos principais. A absorção e a fermentação, eles andam juntos. Eles têm que estar conectados para que você tenha um resultado adequado. Agora, tem problemas dentro do rebanho que são mais fáceis de serem percebidos, né? Por exemplo, se o animal está com uma infestação alta de ectoparasitos, você consegue ver, está com muito carrapato, mosca de chifre, enfim, você consegue perceber. Ou se o animal está mancando, ele dá alguns sinais. Com relação a problemas intestinais, quais os sinais que o animal apresenta para a gente ter uma ideia de que as coisas não estão indo muito bem e a gente precisa fazer algo? Olha, Sandro, então, como a gente brinca, né? Para quem já teve alguma visita de algum técnico da Matsuda ou já viu a gente no campo, né, avaliando dietas, o animal ele dá relatórios diários para a gente como está a dieta, como está o intestino principalmente, que é o que? São as fezes dele. Então o animal ele vai defecar ali em torno de 7 a 8 vezes por dia. Então você tem 7 relatórios de como está o rumen e como está o intestino do animal. Então quando a gente vai numa propriedade, muitas vezes a gente olha a dieta, obviamente, vê o animal, mas as fezes dizem muito para nós de como está esse intestino e como que ele está absorvendo o alimento que você está fornecendo. Então, a gente gosta de falar, os 4 Cs das fezes são os relatórios que você vai ter da qualidade da sua dieta e como o animal está absorvendo isso, que é o quê? A cor, ela vai determinar muito a composição e o que está acontecendo dentro do intestino. A consistência é fundamental, então, muito amolecida, pastosa ou muito ressecada, cada um tem a sua variação, ponto positivo ou negativo. A composição desse alimento, então, se você está dando, por exemplo, milho, farelo ou milho grão inteiro para o animal, você quer que esse animal absorva, fermente isso e aproveite. Se está saindo nas fezes, está passando direto, então você está perdendo dinheiro, o animal não está aproveitando o farelo e não está aproveitando o grão, que é um dos custos mais caros na dieta. Então você não quer ver farelo, você não quer ver grãos nas fezes, porque você vai estar perdendo dinheiro se isso estiver acontecendo. E o último C, que é o cheiro. Né? Então, fezes de ruminantes não deveriam feder. Né? Elas não podem ter um cheiro forte, ruim. Então, se a fermentação está sendo bem feita, se você não tem excesso de proteína, você não tem aquele cheiro de amônia, isso é fundamental. Então, as fezes de um ruminante, elas têm que cheirar uma fermentação boa, né? Não são um conteúdo de má cheiro. Então, ele tem que ter um cheiro bom, que significa que você não tem ali tecido morto, você não tem sangue, você não tem nada apodrecendo ali, que pode acontecer muitas vezes, dependendo da dieta que o animal tem, ou se ela estiver desbalanceada. Então, um dos principais sinais que a gente vai ver, dependendo de se está boa ou não a dieta, são as fezes. São relatórios diários de graça, né, que o animal vai te dar, para você avaliar a composição e o desempenho dele. Composição de muco, os 4 Cs e assim também associado com o estado do animal. Muitas vezes o animal está bem, mas se as fezes não estão bem, alguma coisa está acontecendo. Da mesma forma que casos mais críticos, o animal ele dá sinais clínicos que ele não está bem, pelo, emagrecimento, queda de produção, associado com fezes ruins também. Para assistir a entrevista completa de forma gratuita, basta acessar a Ruralflix e fazer seu cadastro lá. E aproveite também para conferir todo o conteúdo oferecido na plataforma. Vale a pena! Chegou o Ruralflix, um novo serviço de streaming inteiramente voltado para o agronegócio. Nele,
Você vai assistir todo o conteúdo produzido pela equipe da Revista Rural, organizado por assunto e área de atividade. E você pode acessar pelo computador, tablet ou smartphone. Legal, né? Então não perca tempo e tenha acesso a todas aquelas reportagens que você tanto gosta. Rural Flix, para ver, aprender e se divertir. O governo federal anunciou a liberação de 12 bilhões de reais em crédito para produtores rurais que tiveram suas lavouras prejudicadas por tragédias climáticas nos últimos anos. O programa deve alcançar cerca de 100 mil agricultores e busca evitar o abandono do campo, além de garantir a continuidade da produção, especialmente em um contexto de mudanças climáticas cada vez mais frequentes e severas. O Brasil é uma grande potência no setor de alimentos através dos pequenos e médios agricultores. Tragédias como as enchentes e secas, tragédias climáticas, têm afetado bastante esses pequenos agricultores. O governo anunciou um incentivo de 12 bilhões de reais, que vai de encontro às necessidades dos pequenos e médios agricultores, onde 98% deles são realmente os pequenos e médios agricultores que vão ser beneficiados com esse incentivo. Como que funciona para que os pequenos agricultores tenham acesso a esse crédito? O enquadramento de cada um deles. Até R$250 mil, com 2 anos de carência, até 6% de taxa de juros anual. É uma taxa muito baixa que visa, de fato, incentivar o pequeno e médio agricultor. Médios agricultores, com a faixa de crédito de 250 mil a 1,5 milhão, com taxas de até 8% ao ano. Também continua uma taxa muito baixa devido à capacidade de cada produtor. Demais produtores, de 3 milhões acima, até 10% de taxa anual. Demais créditos com valores mais atrativos, o próprio produtor negocia direto com as cooperativas de créditos, bancos que financiam esse setor. Mais que uma resposta emergencial, esse programa visa incentivar os pequenos e médios agricultores e manter a família no campo, visto que muitos desses jovens têm se formado e saído do campo para os grandes centros em busca de novas oportunidades. A terceira edição da Expo Leite está chegando e promete movimentar o setor entre os dias 13 e 19 de outubro no Parque Fernando Costa, em Uberaba. A programação conta com o tradicional torneio leiteiro, julgamentos, leilões e outras atividades. Serão mais de 480 animais, reforçando a qualidade genética e o potencial produtivo do rebanho nacional. Nós acreditamos que serão números parecidos com a Expo Zebu, cerca de 90 animais então. Grande percentual de giro leiteiro, né, por ser exposição nacional, expectativa muito alta também no Guzerá, que está trazendo animais, os criadores muito empolgados, Girolando, como sempre, um parceiro trazendo animais do torneio leiteiro, e a raça Cindy, com alguns criadores já se organizando para participar do torneio leiteiro. O ranking da BC Gil, da raça giro leiteiro, começou na Expo Leite do ano passado, 2024, nós adequamos a Expo Leite para esse ano para receber a Nacional e encerrar aqui. Então é um prazer muito grande para a gente, o início e o fim, né, desse ranking tão importante dessa raça que cresce a cada ano, né, se mostra muito viável para o nosso país e o principal player de produção de leite zebuíno leiteiro. Realizando feiras desse porte, fazendo ações estratégicas que fortalecem o setor e com certeza fortalecem e impulsionam a importância do zebuíno na formação dessa população de produção de leite no Brasil todo. O prazo de inscrições para participar do Milk Summit Brasil 2025 entra em sua reta final e se encerra no dia 10 de outubro. O evento acontece nos dias 14 e 15 em Ijuí, no Rio Grande do Sul. Ele faz parte da programação da ExpoFest e vai reunir produtores, cooperativas, indústrias e especialistas do setor leiteiro. TV ExpoFest está aqui com esta mulher do agro, Denise, que é diretora de produção animal da ExpoFest. Conta para nós o que é isso e também essa coisa, a mulher do agro, essa fortaleza, essa vontade de fazer, como é que é isso? Bem, pessoal, então ser diretora de produção animal é cuidar da questão de todos os animais que tiverem dentro da feira, né? Toda a organização desse setor.
Então envolve desde cachorro, gato, coelho, cavalo, vaca. Cachorro e gato também? Também, né? Então na ExpoFest a gente tem sempre presente um pavilhão de pequenos animais, onde tem os cães, os gatos, temos coelhos, temos peixes, né? Então tem eu digo assim, ó, que a Expo é um campo, né, dentro da cidade. Que legal. Inclusive, esses pequenos animais que você fala são aqueles para comercialização, né? Que a família pode ir lá, visita o pavilhão dos pequenos animais, compra aquele cãozinho que o filho e a filha gostaram, é isso? Isso aí, isso aí. Nós temos um pavilhão, então, que é voltado para comércio, né? E para exposição também. E temos algumas atividades, né? Sempre tem também algumas atividades com esses animais. Então, por exemplo, temos aquela atividade dos cães com as ovelhas, né? Que eles servem ali para controlar os rebanhos. Que acontece na pista de rodeios. Na pista de rodeio, isso aí. Então, sempre tem, né? Além da parte da comercialização, a ExpoFest também traz sempre alguma atividade ligada àqueles animais. Milk Summit também vai ter animais. As vacas leiteiras, é assim que fala? Isso aí. Milk Summit é um nome moderno, chique, né? Atual, inovador. Na verdade, para um evento que traz grandes novidades do setor. É um evento a nível estadual, né? É o primeiro evento voltado para a cadeia do leite, e Juí foi escolhida justamente por ser a cidade que tem a região que mais produz leite no Brasil. Olha só! Isso aí. Eu andei dando uma estudada, tem a vaca Jersey e a vaca holandesa, que são as produtoras de leite, é isso? Isso. A Jersey é a amarelinha e a holandesa eu tô preta sabendo e branca. Viu? Não, ser ExpoFest também é ser formada em várias áreas, né, Carol? E me conta, muita gente vem do Brasil inteiro para o Milk Summit, que acontece 14 e 15 de outubro, é isso? Isso aí, isso aí. O Milk Summit, ele é um evento voltado para produtores, para técnicos, para empresas, vai trazer muita inovação. E eu juro para vocês, pela primeira vez aqui no estado, nós vamos ter sentados no mesmo auditório, na mesma mesa, no mesmo palco, né? Que vai ser o palco das etnias. Quem será? Indústria, a consumidor. Vamos ter também todas as instituições que abrangem o agro, né? Todas as instituições. E vamos ter, então, os animais juntos também. Então, nós vamos ter uma grande mistura aí e realmente vai ser um evento transformador, que realmente vai mostrar o que a gente produz de bom e melhor aqui no nosso estado. Que legal, que bom que tá na ExpoFest toda essa riqueza, né, Denise? E tem mais, né? Temos a terneira. Não, esse concurso eu adoro, vou ter que falar bem sério. A terneira mais badalada é uma das minhas predileções lá no agro. Elas se arrumam, tem óculos, se pintam, brilhos e tudo mais. Elas estão prontas para o show? Isso aí, isso aí. Então, é uma atração cultural educativa, né, voltada para as crianças no Dia das Crianças, né? E nós vamos, então, promover esse evento novamente aqui na ExpoFest. Todas as crianças podem vir votar, ganham um mimo, né, que é um presente da área do leite para essas crianças. E aí a terneira mais badalada ganha, né, prêmios, ganha uma faixa, desfila, ela se torna a estrela. E além da terneira, um final de semana nós vamos ter a terneira e no outro a ovelha. Ovelha mais badalada. Ovelha mais badalada. Essa eu não conheço, vou ter que conhecer, conferir lá, porque eu acompanho esse concurso. E a criança pode chegar lá no agro, vai escolher, tem as terneiras lá todas lindas, vai escolher a sua, vai votar, participar do concurso, é isso, Denise, no Dia da Criança. No Dia da Criança. O objetivo principal é que as crianças venham, conheçam os animais, possam conversar, porque quem está ali cuidando dessas terneiras são geralmente filhos de produtores, netos, crianças também que têm um envolvimento com agro. Então vai ter uma conversa de criança para criança sobre o que é produzir leite. Vou te contar, fui lá
ano passado, e tinha realmente um menino e ele encantado com as terneiras pra lá e pra cá. E eu disse assim, qual é a tua predileta? Ele disse, a Ana Castela. E eu já pensei, é a cantora. E a cantora tava na feira, né? E eu disse, a cantora? Ele disse, não, ela. Ela é Ana Castela por causa da cantora? Não, né, tia? É porque ela se arruma toda. Viu? Não, e realmente, né, as crianças, elas trazem aquele meio lúdico, trazem todo aquele carinho para com os animais e transmitem isso, né, através de enfeitar, de cuidar, de mostrar, de torcer pela sua terneira. Inclusive, vamos estar abrindo inscrições para quem terneira? quiser trazer a sua terneira mais badalada. Quem tem uma terneira aí, minha gente, e ela gosta de uma festa, traz para a Expofest, é isso? Isso aí. De repente ela vai ser a mais badalada, né? Vai saber. Não, arrasou. Ou ovelha. Ou ovelha. Então, em breve, fiquem cuidando nas redes da Expofest, abertura das inscrições para o concurso da terneira mais badalada. Eu acho que vou ter que procurar uma terneira ou uma ovelha por aí. Denise, vamos falar negócios envolvendo o agro com oportunidades grandiosas na Expofest. Nós vamos ter a primeira noite de negócios, ela vai acontecer na primeira noite do Milk Summit, justamente porque nós vamos ter um grande público de produtores, de técnicos, de empresas presentes, e a ideia é que nessa noite todo o público da nossa região e do nosso estado que tenha interesse em conhecer novas oportunidades de negócio venham até a Expofest, não só para prestigiar a nossa gastronomia, que é excelente aqui na feira, né, a parte cultural, mas também para poder negociar. Então aproveitem a oportunidade, vai estar lá todas as empresas de laticínio para você conversar, trocar uma ideia, saber o que uma oferece a outra, as empresas que trabalham com insumos, né, para o agronegócio. Então nós temos grandes empresas ali e fica o convite já, dia 14 de outubro à noite nós vamos ter a primeira noite de negócios, porque eu digo, a Expofest ela é um momento que oportuniza você vir para uma feira que é cultural, né, conhecer o que é a Expofest, todas essas etnias, ter a oportunidade de escolher uma etnia para poder ir jantar, degustar, aproveitar da gastronomia típica e, além disso, ainda ter a oportunidade de ter formação técnica, informação e poder, né, às vezes, fechar um negócio que seja, né, bom para ambos os lados. Não, nós somos apaixonadas pela Expofest, fala sério. Com certeza. São anos aí já, né? Eu já trabalho na Expo aí já há alguns anos, junto ao agro, e para mim está sendo uma satisfação muito grande de poder estar hoje nessa coordenação. Então convida lá o teu pessoal e diga, mulheres, venham para a Expofest, que eu vou estar no agro. Isso aí, venham, aproveitem, tem uma programação especial, todas as noites tem programação de diversas áreas, é cavalo, é pequenos animais, ovelha, gado de corte, gado de leite, então a produção animal está bem representada. Busquem, né, nas redes as informações sobre a nossa programação detalhada e nos visitem no Campo Rural. Então tá aí, fechou. De 9 a 19 de outubro, vem para a Expofest. Isso aí. O RR News vai ficando por aqui. Uma ótima semana para você e até a próxima.